Olá, meu nome é Breno Nogueira e você está no canal Transmitindo a Bíblia. Hoje vamos falar mais um pouco sobre a Bíblia. Antes, gostaria de lhe pedir que se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, a curtir esse vídeo e a compartilhar para que juntos possamos transmitir a Bíblia. Temos um vídeo aqui no canal com o título de 4 coisas que todo cristão deve praticar. E uma dessas 4 coisas é a leitura e o estudo da Palavra de Deus. Todo cristão deve praticar a leitura e o estudo da Bíblia. E hoje nós vamos falar exatamente disso. Por que devemos ler a Bíblia e como devemos ler a Bíblia? Primeiramente, nós devemos entender o que significa a Bíblia. A própria palavra Bíblia significa conjunto de livros, biblioteca ou coleção de livros. A Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores que foram plenamente inspirados por Deus ao escreverem a Bíblia. Por esse motivo, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus e nossa única regra de fé e prática. Porém, por que devemos ler a Bíblia? Por que todo cristão deve ler a Bíblia? O primeiro motivo pelo qual devemos ler a Bíblia é que a Bíblia nos leva a conhecer mais a Deus. Em Oséias, capítulo 6, versículo 3, nos diz que nós devemos conhecer a Deus e continuar em busca do conhecimento de Deus. Devemos buscar conhecer a Deus todos os dias. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o meio pelo qual Deus se revela a nós. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Nós temos a revelação natural, toda a criação, toda a natureza. A Bíblia diz em Salmos 19 que os céus proclamam a glória de Deus. Toda a criação declara a existência de Deus. Essa é a revelação natural de Deus. Mas nós temos a Bíblia, que é a revelação especial de Deus. Através dela nós podemos conhecer mais a Deus e a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Devemos ler a Bíblia também porque a Bíblia transforma vidas. Na Bíblia está escrito em João, capítulo 8, versículo 32, nos diz dessa maneira: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto, a verdade, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa verdade, ela causa transformação na vida daquele que lê e crê na palavra de Deus. Jesus diz em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que transforma e tem transformado milhares e milhares de vidas pelo mundo. Por esse motivo devemos ler a Bíblia, porque é através da leitura bíblica que nós desenvolvemos a nossa fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela é edificada, ela é desenvolvida através da leitura e do estudo da palavra de Deus. Outro motivo pelo qual nós devemos ler a Bíblia é porque a Bíblia é alimento para a nossa alma. Jesus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então é necessário nós lermos a Bíblia para que a nossa fé ela seja alimentada e, consequentemente, a nossa alma é alimentada pela leitura e estudo da palavra de Deus. Dessa forma, nosso caráter é moldado, nosso caráter é lapidado pela palavra de Deus. Devemos ler a Bíblia também porque a Bíblia nos conduz à vida eterna. Em João, capítulo 5, versículo 24, Jesus diz da seguinte maneira: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E no capítulo 6, versículo 68, o apóstolo Pedro também diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então podemos ver que a Bíblia ela nos conduz à vida eterna. A Bíblia nos conduz para a salvação, para o livramento da condenação eterna. Por esse motivo, todo cristão deve ler a Bíblia, porque a Bíblia ela nos faz conhecer mais a Deus, ela transforma nossas vidas, ela molda nossas vidas, ela alimenta nossa fé, alimenta nossa alma e nos conduz à vida eterna. Como devemos ler a Bíblia? Primeiramente, antes de ler a Bíblia, nós devemos
Orar. A Bíblia é o único livro que, quando lemos, o autor se faz presente. Portanto, devemos pedir a Deus para compreendermos a sua palavra. Esse é o primeiro passo para nós lermos a Bíblia e compreendermos. Primeiro é orando, pedindo a Deus a compreensão do texto. A segunda forma de nós buscarmos entender o texto bíblico é ler diariamente, ler todos os dias a Bíblia. Conforme nós formos lendo, nós iremos entender. Deus, através do Espírito Santo, ele vai iluminando as nossas mentes e nós vamos compreendendo a palavra de Deus. É importante a cada leitura nós termos um caderno, nós termos um dicionário para entender cada palavra do texto bíblico. A terceira coisa que nós devemos fazer ao ler o texto bíblico, ao ler a Bíblia, nós devemos fazer perguntas ao texto. Quem escreveu o texto? Para quem escreveu? Por que escreveu? O que significa esse texto para você? E como esse texto deve ser aplicado na sua vida? As respostas a essas perguntas nos ajudarão a entender o texto bíblico, porque cada texto da Bíblia foi escrito com um propósito. Cada texto da Bíblia foi escrito por alguém inspirado por Deus. Nem o escritor bíblico escreveu sem propósito. Todo texto bíblico tem um propósito. E ao responder essas perguntas, nós chegaremos ao significado do texto e como nós devemos aplicar ele em nossa vida cotidiana. E por fim, nós devemos ler a Bíblia em seu contexto. Nós não devemos ler apenas um versículo, porque nós podemos correr o risco de tirar interpretações equivocadas. Então devemos ler todo o texto em seu contexto. Se a passagem bíblica for difícil de entender, nós devemos fazer uma pesquisa mais aprofundada do seu contexto histórico, do seu contexto cultural, para podermos entender o texto bíblico. Dessa forma, nós iremos evitar interpretações equivocadas. Esse foi mais um vídeo do canal Transmitindo a Bíblia. Obrigado por ter assistido até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe para que juntos possamos transmitir a Bíblia. Obrigado e até a próxima.